A história de Nandi Kabebe, a rainha Mai do reino Zulu. Nandi foi uma figura importante na história dos povos Zulu e é principalmente conhecida por ser a mãe do líder militar e fundador do reino Zulu, Shaka Zulu. Nandi teve Shaka, que se tornou um dos líderes militares mais renomados da história africana. No entanto, o casamento de Nandi com Senzangakona, chefe da tribo Zulu, não era formalizado na época, o que levou a desafios sociais. Nandi e Shaka foram exilados por um período devido a intrigas políticas e desentendimentos na corte Zulu. Durante esse exílio, Shaka passou por um treinamento militar que eventualmente o transformou em um poderoso líder militar. Olá, seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Acomode-se, por favor, que nós traremos até você a história de uma mulher inicialmente considerada inelegível para o trono, mas que se tornou, na data da história, uma das rainhas mais importantes do reino Zulu. Para aqueles que nos assistem pela primeira vez, saibam que somos um canal dedicado às histórias da África. Ah, já ia esquecer. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Tudo começa quando o príncipe dos Zulus, Senzangakona, conhece Nandi Bebe, filha do falecido chefe da tribo Elengani. O príncipe tentará seduzir a jovem órfã desde o dia em que se conheceram. A jovem é, aliás, conhecida por ter uma elevada autoestima. E, além disso, Nandi é também uma das jovens mais bonitas da região. Este é um desafio que Senzangakona, príncipe dos Zulus, decide enfrentar quando finalmente conhece a pessoa de quem todos falavam. A jovem que vinha tirando água do rio fingiu não ter visto ou ouvido o príncipe de aparência guerreira, de altura e rosto impressionantes, que derreteria qualquer mulher da região. Depois que este pronunciou seu nome várias vezes, Nandi finalmente se dignou a erguer a cabeça para o ousado príncipe, com um olhar questionador. Ela sabia quem ele era, mas teve que forçá-lo a se apresentar como qualquer estranho que ousasse, por uma razão ou outra, perturbar suas atividades diárias. Senzangakona se apresenta como o príncipe dos Zulus e conta a ela a atração que sente por ela. Mas Nandi o faz entender que ela não está nem um pouco impressionada com sua posição e não tem tempo para prazeres passageiros. O príncipe promete a ela um relacionamento sério que levaria a um relacionamento conjugal. Por isso Nandi se rende. No entanto, quando Nandi engravida rapidamente, os mais velhos e conselheiros de Senzangakona explicam-lhe a gravidade da situação em questão. Ele mostrava todos os sinais de um homem perdidamente apaixonado e era inquestionável que planejava tomá-la como terceira esposa. Embora as duas primeiras esposas ainda não lhe tivessem dado filhos, o filho que estava sendo concebido no ventre de Nandi não passava de um não aceito, tendo sido concebido fora do casamento. Para um príncipe, casar-se com uma mulher grávida não era apenas inaceitável, mas também uma grave violação dos costumes zulus. Forçado a submeter-se aos hábitos e costumes do seu povo, e ao mesmo tempo encorajado pela notícia da gravidez de uma das suas esposas, Senzangakona corta todos os laços com Nandi, abandonando-a para cuidar sozinha da gravidez. Na tribo Elengani, ela se torna motivo de vergonha e confusão. Será uma sacerdotisa quem pegará Nandi e a fará entender que a gravidez não é um desastre, mas que o filho que ela carrega é aquele que uma grande profecia anunciava desde os tempos antigos. Uma profecia segundo a qual nasceria um grande líder da nação Zulu e revolucionaria todo o sul do continente africano. A sacerdotisa a fará compreender que o orgulho que lhe é atribuído é finalmente legítimo, porque ela se tornará uma grande rainha, e o filho dará à luz um grande rei. Nandi se apegou a essas palavras proféticas daquele momento até o resto da vida. Senzangakona, cansado dos rumores que circulavam sobre ele sobre um filho ilegítimo e uma mulher abandonada, finalmente muda de ideia e decide se casar com Nandi. E ele decide receber ela e seu filho Shaka em seu kraal. Nandi aceita se casar com o líder e se tornar sua terceira esposa com algo nunca feito antes. Durante a cerimônia de casamento, é ela mesma, a futura esposa, quem negocia na frente do marido o valor do dote e o preço do resgate do filho, ilegítimo. Toda a tribo Zulu ficou surpresa com a audácia e a coragem daquela mulher que sabia perfeitamente quem era e quem era seu filho. Senzangakona,
um tanto humilhado diante de todo o seu clã por essa mulher desavergonhada e orgulhosa, aquela que ele havia seduzido no rio alguns meses antes, se venderá, segurando orgulhosamente a criança nos braços. O lugar de Nandi como terceira esposa do cacique não seria fácil. Ela teria um segundo filho, uma menina. Mas Senzangakona nunca esqueceu a humilhação de Nandi durante a cerimônia de casamento. E ela expressará esse ressentimento pelos actos de humilhação contra Nandi diante de toda a tribo nas grandes cerimônias, para a alegria das demais mulheres que a odiavam. Ele humilha Nandi especialmente durante a cerimônia de casamento de sua quarta esposa. Ele pediu água e a forçou a levar a abóbora aos lábios, e depois empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Shaka, seu filho, de apenas 6 anos, confrontou o pai e ameaçou matá-lo se ele ousasse atacar a mãe. Nandi decide fugir com as crianças e voltar para o seu povo, em Elengane. Mas o acolhimento não é particularmente caloroso. O chefe da tribo sente-se obrigado a acolher esta jovem que tinha sido motivo de vergonha e agora também abandonou o marido, e com 2 filhos. A cena de insultos, golpes baixos e zombarias que se conheceu na corte Zulu foi espetacular. Nandi é tratada como uma traidora, uma mulher cujo orgulho acabou se tornando motivo de chacota de todo o clã. Shaka, a criança nascida fora do casamento, é rejeitada por outros adolescentes do clã. Mas Shaka mantém esse lado protetor em relação à mãe e não hesitará em espancar violentamente qualquer um que o desafie. Um dia Shaka é espancado quase até a morte pelos jovens da tribo. Para Nandi foi a gota d'água. E mais uma vez ele decide pegar os filhos e a mãe e ir embora. A viagem será longa e dolorosa. Sua mãe, já idosa, morre no caminho e ela mesma a enterra. Nandi e seus filhos serão resgatados por Dingiswayo, chefe da tribo Mtetwa, que anteriormente queria se casar com Nandi. O amor que sentia por Nandi ainda não havia desaparecido e, sem hesitar, abriu os braços para esta mulher de traços desbotados, rosto exausto pela viagem, acompanhada por 2 jovens cujos olhos e lábios revelavam fome e sede. E a orgulhosa e pretensiosa Nandi curvou-se novamente para homenagear os filhos. Dingiswayo cuidará de Nandi e de seus filhos como se fossem seus. Ele irá restaurar sua beleza e, pela primeira vez, Nandi se sentirá confortável em um só lugar. Dingiswayo finalmente percebeu o caráter corajoso e as notáveis capacidades de guerreiro de Shaka. Dingiswayo treina o jovem em seu exército, e logo a fama de Shaka será ouvida em todos os lugares. Sua reputação chega aos ouvidos de seu pai, Senzangakona. Por que um estrangeiro deveria se beneficiar da coragem e capacidade guerreira de seu próprio filho? É então que ele decide ir buscar seu filho na casa de Dingiswayo. Embora Senzangakona queira apenas recuperar o jovem, mas não a mãe. Shaka aceita o retorno, mas com uma ideia estratégica em mente: aprender o máximo possível sobre as operações do exército Zulu. Depois de ingressar no exército Zulu e mostrar do que era capaz, seu pai lhe confia a liderança. Shaka aceita sem questionar e diz-lhe que só por causa do sofrimento e da humilhação que Senzangakona fez sua mãe suportar, ele foi forçado a torná-lo, além de chefe do exército, também chefe dos Zulus. E assim deixou o pai com o rosto cheio de espanto pela insolência de um filho que tão francamente anunciou um golpe de estado iminente para vingar a mãe. E é isso que ele fará quando, após a morte de seu pai, Shaka descobriu que seu irmão assumiu o poder ao se tornar rei dos Zulus. Ele então criou seu próprio exército e, após uma batalha extraordinária contra o exército Zulu, Shaka matou seu irmão, tornando-se assim rei dos Zulus. Toda a tribo Zulu se curvou diante deste novo rei corajoso e poderoso, e com eles, as mulheres cheias de ódio de seu falecido pai, aquelas que uma vez tornaram a vida tão difícil para sua mãe. E ele decide dar o título de Rainha-Mãe a Nandi, diante de quem toda a tribo Zulu se curvará. Shaka fez então da sua mãe a mulher mais respeitada e honrada do povo Zulu. Aquela que foi humilhada diante de todos, veio a tornar-se a rainha-mãe de todos os Zulus. O retrato de Nandi é o de uma mulher confiante, determinada e corajosa. Costuma-se dizer que por trás de cada homem forte existe uma mulher forte, e na verdade,
Por trás do grande e famoso Shaka Zulu estava sua mãe, a rainha Nandi. Shaka aprendeu com sua mãe o respeito pelas mulheres, e quando seu reinado começou, ele também estabeleceu um governo composto estritamente por mulheres que frequentemente lutavam nas fileiras de seu exército. Essa mulher foi capaz de criar seu filho como um vencedor, incutindo nele orgulho de si mesmo e lembrando-o constantemente das palavras da profecia. Essas mesmas palavras que Nandi repetia para si mesma dia e noite e se acalmava dizendo: "Meu filho vai ser um grande rei." Nandi faleceu em 1827 e a morte dela teve um impacto significativo em Shaka. Disse que ele impôs um período de luto rigoroso e promulgou medidas restritivas em toda a nação Zulu em homenagem à sua mãe. Nandi é lembrada não apenas como a mãe de Shaka, mas também por sua resiliência diante de desafios sociais e por seu papel na história do povo Zulu. Hoje, na África do Sul, o nome Nandi significa mulher de grande estima. Apreciamos a sua companhia. Se você é apaixonado por história africana, não se esqueça de inscrever e ative o sino de notificação para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo.